Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Ótima semana para todo mundo, ótima segunda-feira, uma segunda-feira abençoada para você, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que tenhamos todos uma segunda-feira, uma semana abençoada por Deus. Estamos ao vivo da TV Evangelizar, aqui em Curitiba, capital do Paraná, para todo o Brasil, para 22 capitais brasileiras e mais de 2.200 cidades em todo o território nacional. Para a gente começar bem a semana, com muita informação para você. Até às 10 horas da manhã. Às 10 da manhã, o padre Reginaldo Manzotti vem com o programa Experiência de Deus. 21 anos que serão completados agora em 2026. Liderança absoluta, tanto no rádio quanto na televisão. Em 2 horários, 10 horas da manhã e 10 horas da noite. O Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. Vamos começar com informação, porque você precisa ficar sabendo sobre o Bolsa Família. Atenção, calendário novo, tá? Inicia hoje o pagamento para as famílias que recebem o Bolsa Família. Hoje o pagamento é para quem tem o final do NIS 1 e segue até o dia 30 de janeiro. Sempre o pagamento em dias úteis, né? O valor do mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. Lembrando que pode sofrer alteração devido à formação familiar. Para o recebimento do Bolsa Família, é importante lembrar que as famílias precisam estar cadastradas no CadÚnico e com cadastro em dia. Vale lembrar que a inscrição do CadÚnico não garante automaticamente a inscrição no programa Bolsa Família. Para você buscar orientação, tem que procurar o CRAS mais próximo da sua casa. Se informe. Até fiz algumas anotações aqui ainda sobre o Bolsa Família, ó. Benefício Primeira Infância, R$ 150 para as famílias com crianças de até 6 anos de idade. Benefício Variável Familiar, R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos de idade. O benefício variável familiar Nutris, 6 parcelas de R$ 50 para as mães de bebês de até 6 meses, garantindo assim um suporte alimentar de primeira infância, que é fundamental nos primeiros dias, nas primeiras semanas do bebê. A outra informação agora é sobre o Pé de Meia, que é outro programa social do governo federal do Brasil. O Ministério da Educação publicou o edital do Pé de Meia Licenciaturas 2026, programa que integra o Mais Professores para o Brasil e oferece bolsas de estudo para futuros professores. Os estudantes que tiverem feito o Enem e tirado mínimo 650 pontos podem participar ao escolher cursos presenciais de licenciatura pelo SISU, ProUni ou FIES. O edital regulamenta o processo e os procedimentos para concorrer às bolsas, que garantem incentivo financeiro de R$ 1.050 por mês durante o curso. Parte desse valor pode ser sacado, imediatamente, e a outra é depositada em poupança como uma espécie de incentivo à carreira docente. As inscrições começam em 17 de fevereiro pela plataforma Freire, com prazo de até 30 de março. E os candidatos devem manifestar interesse após matrícula das universidades. Mais um programa envolvendo esse aqui, os docentes, os professores do Brasil, os professores do país. Vamos falar de chuvas agora. Você já vai ver aí imagens de temporais se formando em várias regiões brasileiras. Esse corredor de umidade que traz chuvas intensas ao Brasil. E não para, né, gente? Impressionante. E o verãozão é assim mesmo, tá? Corredor de umidade que se estende desde o norte do país até a região sudeste deve trazer chuvas mais fortes e temporais em boa parte do Brasil nesta semana. O fenômeno chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul forma uma faixa de nuvens carregadas que favorece pancadas de chuvas intensas e períodos de chuva prolongada, em muitos estados brasileiros.
Os meteorologistas alertam que as condições devem persistir até sexta-feira, com risco de enchentes em várias cidades, alagamentos e deslizamentos em várias áreas mais vulneráveis. A chuva será mais volumosa, principalmente no centro-oeste, sudeste e parte do norte do país. E a orientação é ficar atento às previsões locais, seguir as orientações, as recomendações da Defesa Civil, caso ocorram tempestades. Aliás, na região sul do Brasil, ontem, sobretudo, com chuvas intensas nos 3 estados da região, né? Florianópolis caiu muita água, no estado do Paraná, Curitiba também chovendo bastante, com alagamentos, inclusive, parte do Rio Grande do Sul também. Essas chuvas típicas de verão, elas vêm rápidas, mas causando muito prejuízo, né? Elas vêm com muito vento, muitos raios, e é bom sempre lembrar, tem que se proteger do raio e não embaixo de árvore, não em local descoberto. Procure aí um local seguro, se tiver um automóvel, entra dentro do carro lá, entra numa casa, numa residência, procure abrigo, cuidado com os raios. Na região sul, principalmente, é onde se mais tem a ocorrência de raios. Vamos às previsões, as temperaturas em algumas cidades pelo país, as máximas previstas para hoje. Porto Alegre, a capital dos gaúchos, com a máxima prevista para hoje de 25 graus em Porto Alegre. Tempo nublado, choveu bastante, o sol aparece um pouco hoje. O dia começou com 19, a máxima de 25. Em Crato, no Ceará, calor, 31 graus, tempo abafado lá em Crato, no Ceará. Um abraço ao povo do Crato que nos acompanha todos os dias. Joinville, Santa Catarina, chovendo, tá vendo? Desde ontem chove, tempo nublado, 26 graus é a temperatura máxima prevista para hoje em Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina. Em Macapá, capital do Amapá, muito calor, sol, entre nuvens, por enquanto com 30 graus a máxima para hoje, muito calor em Macapá, a capital do Amapá. E Sinop, no Mato Grosso, 31 graus, a temperatura máxima prevista para hoje. Muito calor também na terra dos grãos, na terra do agronegócio Sinop. Pessoal, o seguinte, fazendo mais uma vez um lembrete aqui para você que não recebeu ainda o Jornal do Evangelizador aqui da obra Evangelizar é Preciso. Nós estamos passando um momento muito difícil nos Correios do Brasil, greve, falta de pessoal, o país é um país continental e não está chegando o Jornal do Evangelizador para muita gente ainda. Final de ano, muitas encomendas, enfim. O Sérgio Júnior preparou uma reportagem especial e vai explicar direitinho para você o que fazer se você ainda não recebeu o nosso jornal. Coloca no ar. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, a greve dos Correios impactou os serviços em todo o Brasil. A paralisação parcial, somada ao período de maior volume de envios, como o Natal e as festas de fim de ano, provocou atrasos na entrega de cartas, encomendas e correspondências em diversas regiões do país. Mesmo com o fim da greve em dezembro de 2025, foi necessário um período de normalização para destravar os materiais acumulados nos centros de distribuição. Por isso, parte desses atrasos ainda estão sendo sentidos neste mês de janeiro. A situação também refletiu em instituições que dependem do envio postal. Na obra Evangelizar, alguns associados relataram atraso no recebimento do Jornal do Evangelizador, no calendário e dos boletos mensais enviados pelos Correios nesse período. As pessoas que não receberam o boleto, não receberam o seu jornal ou o calendário, tenha um pouquinho de paciência, que o Correio está já regularizando as suas entregas, né? Mas você pode fazer a sua doação, seja pelo nosso site, lá tem a área de quero fazer a minha doação, pode ser pelo WhatsApp, a Angelina, né, a nossa atendente virtual, vai te ajudar e te conduzir para que faça essa doação, ou você pode fazer pela chave Pix, que o sistema identifica automaticamente que você fez a sua doação. A orientação é para que os associados fiquem atentos aos próximos envios e utilizem os canais oficiais da obra Evangelizar em caso de dúvidas. A expectativa é de que o fluxo esteja totalmente regularizado nos próximos dias. Todas essas informações estão no site evangelizarepreciso.com.br. Desde o telefone de como ligar, o 0800, e os dados para depósito, o pagamento de geração de boleto ou cartão de crédito.
Qualquer dúvida, ligue no 0800 410 6060 ou 3221 6060 41 é o nosso código de área. Vai ter sempre alguém para te atender, para te orientar, para você receber aí o Jornal do Evangelizador, tá bom? Fazer um convite aqui para você, hoje, 19h, tem a corrente de oração aqui, você vai acompanhar a noite de oração, para você começar o ano clamando pelos seus familiares, pelos seus amigos, rezar pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, com o Padre Leonardo Silveira e com o Tiago Lopes também. 19h, aqui na sua TV Evangelizar para todo o Brasil. Coloca aí na sua agenda. Coloca o despertador para você não perder, tá bom? 19h, noite de oração nesta segunda-feira, ao vivo na sua TV Evangelizar. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Terço dos Homens, que viaja o Brasil inteiro. Convidado especial conosco aqui nos estúdios já já. O intervalo é rápido, já voltamos. 9h02 pelo horário de Brasília. Imagens de Encantado, Rio Grande do Sul. Encantado nos acompanha pelo nosso site, também pelo nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. Bom dia, Encantado. Estamos de volta com imagens da cidade que está completando hoje mais um ano de emancipação política. Praia Grande, litoral paulista, que nos acompanha pelo canal 50.1. Praia Grande está completando hoje 58 anos de emancipação política. Parabéns, povo querido de Praia Grande, que é grande mesmo, né? 9h06, horário de Brasília, e que bom ter a sua companhia aqui todos os dias conosco na TV Evangelizar para todo o Brasil, com o nosso Bom Dia Evangelizar. Vamos fazer um giro pelo Brasil agora. Roda a nossa vinheta. A gente começa falando de escassez, viu, gente? Água. Os reservatórios das hidrelétricas brasileiras começam o ano com níveis de água abaixo da média histórica, segundo especialistas. Em regiões como o Sudeste e Centro-Oeste, os reservatórios deveriam estar em torno de 70% de sua capacidade, mas encontram-se com apenas 42%. E nas outras regiões, os volumes estão bem abaixo do esperado para essa época do ano. A irregularidade das chuvas e episódios de estiagem no verão contribuíram para essa situação, preocupando, o setor elétrico. Embora não haja risco imediato de falta de energia, o baixo volume pode impactar as tarifas de luz, isso ao longo do ano, especialmente se a recuperação não for rápida. Autoridades alertam que a reposição da água depende da sequência de chuvas nas próximas semanas e há a possibilidade de acionamento de bandeiras tarifárias que encarecem a conta de energia caso os níveis continuem baixos. Essa é a grande preocupação, essa irregularidade das chuvas. Agora há pouco nós estávamos falando sobre os temporais, os tornados que vêm nesta época do ano, mas eles vêm muito localizados, não é de uma maneira uniforme, é mal distribuída a chuva nesta época do ano. Por isso, os reservatórios estão abaixo do esperado, segundo os especialistas. Então, economia na água e economia também na conta de luz. É isso. Vamos falar agora das nossas escolas. Tem um projeto que já está em andamento no Brasil. Projeto não, é uma lei, Virou lei. A Suelen Rodrigues já está aqui conosco, direto de Maringá, e vai falar justamente sobre isso, que é a ausência, a proibição, a falta, não pode mais, usar celular na sala de aula. Nós já temos um estudo, um levantamento do impacto, um ano depois desta lei, Suelen. Bom dia.
Bom dia, Dilson, para você e para quem está nos assistindo. Isso mesmo, estamos em janeiro, nas férias escolares, mas uma coisa que chamou a atenção neste mês foi essa pesquisa pelo lado positivo, que exatamente há 1 ano foi proibido o acesso, o uso de celulares nos ambientes, nas escolas brasileiras, né? O objetivo dessa lei foi reduzir as distrações e fortalecer a aprendizagem desses alunos. Os especialistas, os gestores e educadores que participaram das pesquisas relataram aí um lado positivo depois que essa lei, né, foi aderida. Então, teve assim maior engajamento dos alunos nas salas de aulas e também durante os intervalos. Os alunos também participaram das pesquisas e 83% deles relataram prestar mais atenção nas aulas desde que a lei aí foi adotada. Segundo os professores que também participaram das pesquisas, houve uma melhora no ambiente escolar, principalmente um ambiente mais aberto ao diálogo. 77% desses professores também relataram que eles notaram uma redução de casos de bullying, né, no ambiente escolar. De acordo com o Ministério da Educação, hoje no Brasil, 47 milhões de estudantes estão matriculados na escola básica, que vai desde o infantil ao ensino médio. Apesar dessa pesquisa aí não atingir mais ganhos acadêmicos, né, eles focaram mais aí no ambiente escolar, mas os resultados já indicam aí muitos lados positivos, segundo a pesquisa. E, Adilson, também é uma melhora muito grande para esses alunos, porque tiram eles das telas, né, que acaba se tornando ali uma prisão para esses jovens e também, não só no ambiente escolar, outras pesquisas indicam que as telas fazem mal para esses jovens, tanto na saúde mental quanto nos relacionamentos, tanto nos ambientes escolares também como em casa com as famílias. Então, aí é um lado positivo depois que essa lei foi adotada. Eu volto com você. Obrigado, Suelen. Concentração na sala de aula, né? Os pais agradecem também. Boas notas, os professores também agradecem. E 1 ano já desta lei, hein, no Brasil. E repercutiu bem na sociedade escolar, na comunidade escolar. Vamos falar de cultura agora. Cultura, para você ficar bem informado sobre a 43ª edição do Festival de Música de Curitiba, que foi, mais uma vez, um grande sucesso. E durante o evento foi entregue o prêmio Margarita Sansone, 43ª edição da Oficina de Música de Curitiba. E o prêmio Margarita Sansone foi entregue pela primeira vez. O Sérgio Júnior esteve lá e acompanhou, e você vê agora na reportagem. A memória de Margarita Sansone foi celebrada com música na Capela Santa Maria. Em Curitiba, autoridades, artistas e familiares se reuniram para marcar o nascimento de um prêmio que leva o nome de uma das maiores defensoras da cultura na cidade. A Dona Margarita era uma pessoa muito doce e uma pessoa que gostava e apreciava e tinha um gosto musical muito refinado e apurado. Então, por diversas vezes foi possível acompanhar alguns concertos aqui ao lado dela e era possível ver a alegria dela prestigiando os concertos e enaltecendo o trabalho virtuoso dos músicos que aqui ela assistia. Uma musicista premiada dedicou a apresentação à memória da primeira-dama, pianista Margarita. No público, o viúvo Rafael Greca se emocionou ao ouvir a trilha que traduz um legado de vida, arte e afeto. A oficina de música tem sido uma experiência maravilhosa, tem me trazido muito conhecimento, a oportunidade de conhecer professores maravilhosos e esse prêmio, a oportunidade de conhecer o prefeito, conhecer o Rafael Greca, né, o grande mecenas da noite, e a oportunidade de tocar em homenagem a essa grande mulher que foi a Margarita Sansone é uma oportunidade única. O prêmio Margarita Sansone nasce na 43ª Oficina de Música de Curitiba, com a proposta de reconhecer trajetórias. Propósito que reforça o papel da música como identidade cultural de Curitiba. O prêmio nasce como uma homenagem e também com um compromisso. Compromisso de quem já fez história e com quem está começando a fazer. Eu tive o privilégio de conviver com a Dona Margarita por 8 anos como vice-prefeito e sei o carinho que ela tinha pelas questões sociais, pela cidade, sobretudo pela cultura e pela oficina de música de Curitiba. Eu tenho certeza
que vai incentivar os ganhadores a continuar nesse belo caminho da música. São 7 jovens músicas e músicos que vão ser distinguidos e uma menção honrosa que é a Gabriela De Lácio, que para nosso orgulho é uma das 100 mulheres mais influentes na cultura e na música no mundo, segundo a BBC de Londres. Durante a cerimônia, foi anunciada a turnê internacional da Camerata Antiqua de Curitiba. O grupo vai se apresentar em Roma, em uma das mais importantes basílicas do Vaticano. O nome de Curitiba brilhando aos 50 anos da Camerata na cena musical mundial. Violão 12 cordas, esse é difícil de tocar, hein? Não é fácil, não. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista especial aqui no estúdio. Vamos falar sobre o Terço dos Homens, que viaja pelo Brasil inteiro, resgatando o homem de volta para a igreja. Agora a gente vai voltar para Maringá, região noroeste do estado do Paraná. Suelen está com a gente. Nós vamos falar de um projeto também, né, Suelen? Em vários hospitais brasileiros que tem diminuído bastante, que é um problema muito sério no Brasil, na saúde pública brasileira, que é a infecção em UTIs, infecção em hospitais. É isso, né, Suelen? Isso mesmo, Adilson, é um programa do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que chama Saúde em Nossas Mãos, que está sendo aí trabalhado em alguns hospitais brasileiros, está sendo desenvolvido, e o programa conseguiu reduzir 26% as infecções hospitalares. O foco são 3 tipos de infecções graves: as associadas a catéteres, ventilação mecânica e sondas urinárias. Essas infecções, elas costumam aí causar complicações sérias, claro, nos pacientes, né, e prolongar a internação desses internados. Os estudos apontam, Adilson, que por ano no Brasil, mais de 45 mil internados morrem por infecções adquiridas durante a internação nos ambientes hospitalares. Então, esse projeto contribui para reduzir essas fatalidades e também a reduzir recursos públicos. O SUS conseguiu economizar 150 milhões de reais com essa queda de infecções hospitalares. Primeiramente, o projeto está desenvolvido em alguns hospitais da região sudeste, mas já está se ramificando para outras unidades hospitalares e também está servindo como modelo para essas equipes médicas. Agora, Adilson, o objetivo do projeto é reduzir ainda mais esses números, né, essas infecções até o final do ano, com protocolos de prevenção e, como eu disse, com treinamentos também para essas equipes médicas. O SUS ele já é referência em muitos outros aspectos e vem se aprimorando cada vez mais. Eu volto com você. Muito obrigado. Suelen Rodrigues, direto de Maringá, falando sobre esse programa do SUS para diminuir, eliminar é difícil, mas diminuir bastante as infecções nas UTIs dos hospitais brasileiros. Agora aqui imagens do acordo firmado, assinatura do Brasil, ou melhor, do Mercosul, com a União Europeia. O acordo foi assinado no fim de semana em Assunção, capital do Paraguai. Esse acordo de associação e livre comércio após décadas de negociações, 2 décadas e meia, né? Em cerimônia realizada na capital paraguaia. O tratado cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, integrando um mercado de cerca de 720 milhões de consumidores e incentivando a troca de bens, serviços e investimentos, né? Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, quando o acordo entrar em vigor, o Brasil poderá zerar o imposto de importação de mais de 5 mil produtos brasileiros exportados para a União Europeia, ampliando assim significativamente o acesso do país ao comércio global e fortalecendo a competitividade da indústria nacional. O acordo ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos dos países e pelo Parlamento Europeu, claro, antes de começar a valer oficialmente.
Segundo especialistas, o Brasil, nós todos do Mercosul, os países integrantes deste bloco econômico, os moradores, os habitantes, os consumidores, todos nós já vamos começar a sentir os efeitos bem devagar já no segundo semestre. Mas lá por 2030, 31, 32, vários outros produtos ficarão mais baratos, né? Uma série de regras que vão ser feitas ainda para determinar o uso, né? Inclusive alguns produtos que nós vamos ter que mudar a etiqueta, uma série de acordos que serão assinados ainda para regulamentar tudo isso, né? O importante é que o acordo foi assinado 25 anos depois do início dessas negociações. Bom para os dois lados, para a União Europeia e para o Mercosul também. Já estou sentado aqui porque tem um convidado muito especial nesta segunda-feira para a gente começar bem a semana, né? Sobretudo você que é homem, está nos acompanhando agora aí na sua casa. A gente agradece muito a sua audiência, esse assunto vai lhe dizer muito a respeito, né? Porque nós vamos falar do Terço dos Homens. O Cláudio Lima já está aqui conosco. Olha aí, já estamos vendo imagens, ô Cláudio. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui na TV Evangelizar. Bom dia, Evangelizar. Bom dia, Dilson. Aqueles que nos acompanham pelo Sistema Evangelizar, é uma alegria trazer esse impulso da missão do Terço dos Homens para o mundo, né? Não só para o Brasil. Da mesma maneira que a Mãe Peregrina chegou ao mundo todo, através do venerável João Luiz Pozobon, Padre Antônio Maria, naquela canção muito conhecida do Terço dos Homens, canta: o primeiro homem, um santo varão, como o bem-amado se chama João. Mas muitas pessoas perguntam, por que, quem é o João, ou por que tem esse João? Se refere ao João Luiz Pozobon, diácono permanente, que agora está no processo de beatificação no estado venerável. Já é o segundo passo. Depois, tá quase lá. Depois vem, primeiro, servo de Deus, venerável. Depois, beato. Beato, isso. E depois a canonização. Isso aí. Ô Cláudio, você trouxe aqui 2 livros, né? 60 perguntas, Terço dos Homens, Mãe Rainha, esse é um, segunda edição já, né? Isso. E o Rosário, é o Manual do Terço dos Homens, Mãe Rainha. Essa é a ferramenta do Terço dos Homens, Mãe Rainha. Essencial para orientar a oração do terço ali de maneira bem direcionada. Aí tem todas as nossas, né, as orações, inclusive a oração para a beatificação. E esse manual oficial do Terço dos Homens, Mãe Rainha né, está assistido aí pelos bispos, pelos padres, pela igreja do Brasil todo. E você viaja o Brasil inteiro? Há 25 anos, embora não pareça, né, que eu tenho 45. Não sei. Parece. Não, Isso. Nossa, logo cedo, né, mano? E nesses últimos 25 anos, ontem, inclusive, eu estive aqui na Paróquia Cristo Rei, em São José dos Pinhais, eu dizia assim, seguidor de Cristo, eu fui 25 anos, ou melhor, 20 anos. E aí o pessoal ficou apreensivo. Seguidor, 20 anos. Seguidor. Agora, discípulo, 25. O que é diferente, né? Aliás, muito diferente, né? Bem diferente. Uma distância, né? Desde criança eu ouço lá na liturgia. Segue Jesus uma grande multidão e os seus discípulos. Se os discípulos eram mais um na multidão e hoje estamos aqui cumprindo a missão, a minha missão de evangelizar com o Terço dos Homens não é todo esse tempo, 25 anos. São 5 anos. O que eu tenho de subsídio, de informações, de formações que nós vamos absorvendo, em especial com os padres mais conhecidos da Mãe Rainha, o pessoal fala assim, quem são os padres da Mãe Rainha? São os padres da congregação de Schoenstatt. Eu nem sei falar alemão, né? Eu estou aprendendo. Aliás, tem aqui no Campo Comprido, né? As irmãzinhas, né? Por aí, pelo Brasil, pelo Santuário da Mãe Rainha. Então, o que nós temos de ponto de partida, Jaboatão dos Guararapes, o início de toda uma expressão... Pernambuco. Existem outras expressões do terço. Terço dos Homens Mãe Rainha hoje é movimento na igreja, do ramo da família de Schoenstatt. E em diversas dioceses, o Terço dos Homens acontece como atividades das paróquias. Até sempre eu falo para os padres, né? Padre, coloca o Terço dos Homens no conselho da paróquia, na equipe, né? Porque o Terço dos Homens tem essa importância de chamar a família, chamar os homens. Em alguns lugares,
quando a semana tem o mês tem 4 semanas, sempre tem uma semana que é o terço com as famílias. Isso é bonito também. Então, a partir dessa expressão do terço dos homens, mãe e rainha, por estar ligado à família de Schanstatt, nós temos a orientação dos padres que estão ali ligados. Todas as dioceses têm sempre um padre referência, mas, em especial, o padre Vitor, padre Vandemir, do movimento de Schanstatt, está aí conosco nessa missão. E eu sou um leigo, eu sou casado, sou leigo, sou evangelizador e vivo nesse tempo com a música. Então, a música é a minha chave para a missão. Olha, você é músico, daqui a pouco a gente vai falar Sim. sobre o lançamento seu, né? E o objetivo é esse mesmo, né? Chamar os homens à oração, chamar os homens à igreja. Surgiu com esse objetivo, né? Inclusive, a história conta que foi numa reunião pastoral que acontecia de mulheres. E as mulheres e os maridos iam lá acompanhar as esposas e ficavam jogando, trocando ideia ali, jogando conversa fora, como eu disse. E uma dessas senhoras, ela foi inspirada, com certeza, pelo Espírito Santo, e ela diz, olha, porque enquanto a gente não faz a pastoral aqui, se reúne, vocês vão rezando o terço. E isso foi pegando. Depois um padre vem e começa a acompanhar esse grupo e começa a tomar essa forma, né? Essa organização tão forte. E você viaja o Brasil e viaja de moto também? Nos últimos anos, Adilson, a moto ela tem sido, para mim, essencial devido à agenda. Ah, facilita. Eu não sou midiático, eu não sou Entendi. influencer digital. Então, nesses 25 anos, a missão em diversos movimentos da igreja me leva à pregação, ao testemunho. Então, o que eu faço? Eu coloco à disposição a minha agenda, só que, às vezes, eu tenho agenda no norte do Paraná e no Rio Grande do Sul no mês. Aí tem esse eixo, Santa Catarina. A gente está vendo imagens aí. TV Evangelizar. Eu vou chegar lá ainda numa dessa aí, né? Vocês capricharam na imagem. Quem sabe vai inspirar um patrocinador, né? A nos acompanhar mais de perto. A minha XRE 300 está muito boa, graças a Deus. Milagres acontecem aí pelas estradas. Temos nossos apoiadores, amigos que nos ajudam. Inclusive em Maringá. Maringá. Em Maringá eu tenho lá a Freeway que me acompanha, me ajuda. Então eu preciso agradecer esses irmãos que evangelizam conosco. Porque evangelizar, como a gente sempre diz, eu aprendi isso com o padre Mário Sartori, de Alto Piquiri. Evangelizar não tem preço, mas tem custo. Sim. Então, a TV Evangelizar com os seus, né, amigos, com os seus apoiadores, com os evangelizadores. Nossa missão é assim. Então, voltando ao raciocínio da agenda, 15 dias. Né, eu sou casado, tenho minha família, minha paróquia também. Seus compromissos pessoais. A minha igreja particular, Diocese de Araçatuba, eu sou de Birigui. Ah, você é de Birigui? Atualmente, capital do calçado infantil. Né? Birigui. Então, a partir de Birigui, nesse último ano, eu cheguei a Birigui. Terra do Bandeirante. Isto. Eu estou fazendo o quê? Uma nova missão com o Terço dos Homens, que eu posso dizer assim, nesse tempo do João Pozobon, da beatificação, o impulso é divulgar. Então, nem sempre eu estou numa agenda oficial, num convite, mas eu estou em trânsito com a moto. Entendi. Então, chego na paróquia, apresento para os padres, para os diáconos também, em especial. Inclusive, mandar um abraço para o diácono Darcy, Diocese de Biguaçu. Estive com alguns diáconos... Biguaçu, Santa Catarina. Isso, alguns diáconos não conhecem a história do diácono João Luiz Pozobon. Então, é isso que eu queria entrar, porque deve ser novidade por muitos lugares que você passa, né? Muito, porque a família de Schanstatt, ela conhecida como os Padres da Mãe Rainha, tem uma missão específica ali da campanha da Mãe Peregrina, que não chegou ainda em todos, na verdade chegou e acontece no mundo todo, mas não chegou em todos os lugares. Então essa inspiração, Terço dos Homens, o processo de beatificação do venerável João Luiz Pozobon está acontecendo e surpreendendo muitos grupos do terço que não são também Terço dos Homens Mãe Rainha. Por qual motivo? Nós cantamos, universal essa canção, eu digo universal no Brasil, nós cantamos já desde sempre o hino do Terço dos Homens, composto pelo Padre Antônio Maria. Sim. E o segundo verso fala do Santo Varão, o primeiro homem, o Santo Varão, como eu já dizia.
Só que os homens do terço não sabem, muitos, né? A grande maioria não sabem que o padre Antônio Maria era um padre da Congregação dos Padres de Schanstatt, de 67 a 2009. Aí, devido aos seus projetos, né, a sua missão com a música e também seus projetos, ele se torna padre diocesano, mas deixa inúmeras canções que nos inspiram até hoje e faz parte também do Terço dos Homens. Padre Antônio Maria é essa referência na música, inclusive o hino. E cantam nos outros grupos que não estão ligados à família de Schanstatt, mas não sabem ainda quem é o João. E por que o João? Porque o João Posobon, diácono venerável, há 75 anos atrás, iniciou a campanha da Mãe Peregrina. Então, muito sábio o padre Antônio Maria, ele cita, né, essa experiência, né, do João Luiz Posobon na sua canção, porque ele fazia parte dessa família e faz parte da nossa missão do Terço dos Homens. Fala em canção, já vamos ouvir um trecho da sua música, né? Mas antes, como é que faz se muitos lugares do Brasil agora nos acompanhando? Aí eu preciso do Cláudio aqui. Como é que faz? Você tem um contato, você vai, Brasil inteiro, independentemente da distância, como é que funciona? Eu sempre digo via paróquia, né? Avisa seu padre, se for via diocese, as coordenações dos movimentos pastorais. E a partir desta agenda, a gente se comunica, sou enviado para a missão, a partir da minha paróquia de São Benedito e São Cristóvão em Birigui. E com essa antecedência do convite, eu consigo expandir a região. Tá certo. Então, muita gente me chama, já tem ali, Klaus, tem uma semana. O evento central é no final de semana, uma Romaria do Terço, um encontro de pastoral ao movimento. E quando você, com certeza, pesquisar meu nome aí nas redes sociais, você vai ver essa trajetória de missão, uma missão de peregrino, né? O Padre Vitor disse que tem uma semelhança minha missão com o João Posobon, porque o João viajava naquele tempo, do início da campanha, pela América do Sul, em especial, levando a Mãe Peregrina, rezando o terço. E essa é a minha missão hoje. Sua música, recém-lançada, a gente vai para o intervalo, inclusive, ouvindo um trecho dela. Nos conte. São 8 canções próprias do Terço dos Homens, nesses últimos anos. Esta canção, inspirada pelo convite que o Padre Vitor, em especial, me fez para a Romaria do Terço dos Homens, que aconteceu no mês de novembro, em Santa Maria. Então, o João Posobon é gaúcho, Santa Maria. Iniciou ali a campanha da Mãe Peregrina, naquela região, né? E eu sou paulista, inspirado na música, ouvindo a história, porque eu estive algumas vezes em Santa Maria para me inspirar. Veio a composição quando o padre fez o convite para que eu estivesse animando a Romaria com o grupo já do Terço dos Homens. Outros homens do Terço também. Terço dos Homens é algo assim, é uma família que a gente se reúne para cantar, para rezar. Eu estava no Pará, na verdade eu estava no Pará atolado na Transamazônica, numa missão, 9 horas de barro. E eu recebi o convite e o tema da Romaria, Nos Passos do Venerável. Aí naquela diversidade da vida, da missão, entre Santarém e Belém de ônibus, você escolhe, vai 33, 40 horas de ônibus ou 3 dias de barco. De avião não dava para ir. Inclusive a missão com a Fazenda da Esperança, eu tenho uma missão também muito, muito rica, me faz muito bem. E eu fui compondo a letra. Depois eu envio para o produtor, eu disse para ele, Igor, nós precisamos rápido dessa música, porque vai acontecer a Romaria em Santa Maria, agora em novembro, no caso, aconteceu, e preciso dessa canção. E daí, Adilson, vem a inspiração de um estilo musical, de um ritmo gaúcho. Então, essa canção vem como a primeira canção dedicada ao venerável João Luiz Posobon. Para divulgar de maneira bem objetiva. Então, as rádios, os grupos do terço, nós sabemos que o público do terço, os discípulos do terço, né? Não a multidão, como a gente falava. O grupo do terço é composto, na grande maioria, nos interiores, pelos senhores aposentados, pelos nossos avós, né? Por todo esse grupo, né, de homens que tem uma história, sempre tem um testemunho para contar, e Nossa Senhora está aí, né, nos conduzindo, intercedendo por nós nessa missão. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Muito obrigado. Eu que agradeço a TV Evangelizar mais uma vez, toda a produção,
Estou passando em Curitiba de moto, Aí. né? Agora estou a caminho do norte do Paraná, caminho de casa, Birigui. Então, nesses 15 dias, quem sabe eu alcanço aí a cidade de vocês que estão nos acompanhando, entre em contato. Do Pará ao Rio Grande do Sul não existe distância, nós aceleramos e chegamos, com certeza. Aí. E a gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, já tem o Padre Jorge Fortunato conosco, ouvindo um trecho da música cantada aqui pelo nosso Cláudio Lima, nosso convidado aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. Do venerável para vocês. Um abraço, Cláudio, muito obrigado. Nós já voltamos. Com o terço nas mãos, Maria me guiar. Somos a Igreja de Cristo com fé e amor. Sou homem do terço, servo do Senhor. Sou homem do terço, servo do Senhor. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Que oração, 9h42 pelo horário de Brasília. Daqui a pouco tem o Padre Jorge Fortunato conosco, com o momento de oração, aquele momento de reflexão, para a gente começar bem o dia, para a gente começar bem a nossa semana. Deixa eu dar um recado mais uma vez para você que está ligando a televisão agora, né? Ou ligou depois da nossa reportagem. Exibimos agora há pouco uma reportagem sobre a greve nos Correios. E muita gente não recebeu o Jornal do Evangelizador ainda na sua casa. Você que é associado da obra Evangelizar é Preciso, você liga para nós no 0800, os telefones estão aí na sua televisão, 0800 410 6060 ou 41, nosso código de área 3221 6060. E vai ter sempre alguém para lhe atender, para te orientar. Você precisa do boleto, vai via celular para você. Então, você fique à vontade, porque os Correios estão em greve e, em função do movimento de final de ano, muita gente não recebeu. E aí fica na dúvida, o que eu faço? Não recebi ainda e eu sou associado da obra Evangelizar é Preciso. Então, liga para nós, 0800 410 6060 ou 3221 6060. São os nossos canais aí para você entrar em contato conosco, tá bom? Padre Jorge Fortunato, com o nosso momento de reflexão, com o nosso momento de oração, nesta segunda-feira. Ô Padre, ótima semana, uma segunda abençoada para nós, né Padre? Bom dia. Bom dia, Dilson, bom dia a você que está conosco na programação da TV Evangelizar. É segunda-feira, vamos então refletir sobre a nossa caminhada cristã, refletir sobre a nossa vida, para que Deus possa fazer a obra dele em nós. E começamos bem esta semana com Jesus, aqui neste ostensório, aqui nos estúdios da TV Evangelizar. A hóstia consagrada se faz presente em nosso meio, verdadeiramente corpo, verdadeiramente sangue. O Senhor nos convida no começo desta manhã a um compromisso real conosco e principalmente com Deus. E o nosso tema hoje é esse: não se remenda uma vida antiga com promessas novas. É do Evangelho de Marcos 2, 18, 22. Então hoje fica para você, para mim, esta passagem, esta proposta, para que tenhamos de fato uma vida nova, diante das propostas novas que o Senhor tem para nós. Deixemos de lado a vida antiga, que muitas vezes nos aprisiona e nos distancia do Senhor. Queremos hoje exatamente nos colocar diante de Cristo, para que a graça dele se faça presente em nós. Ontem você foi à Santa Missa, acredito que sim, e refletíamos então João Batista apontando para Jesus, mostrando ele como o discernimento, o caminho e a verdade. Nesta segunda-feira, a programação da TV Evangelizar se rende ao Espírito Santo. Nos coloquemos diante do Senhor Eucarístico. Você pode também enviar a sua prece, a sua intenção, que nós estaremos rezando por você nesta segunda-feira, para que a nossa semana
seja permeada das bênçãos e da graça do Senhor. Peçamos o livramento necessário nesta manhã, nesta semana. Você que está no hospital fará uma cirurgia. Você que está internado já há alguns dias, peçamos ao Senhor que nos auxilie no começo desta semana e nos dê o discernimento verdadeiro para a nossa vida. Vamos visitar a palavra de Deus neste Evangelho de Marcos 2,18, que vai nos trazer hoje o discernimento para esta semana, nos colocando diante do Senhor para que Ele possa traçar os dias que vamos enfrentar até o próximo final de semana. O texto é este: os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus disse: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com ele? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Senão, o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando mais ainda o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Olha, meus irmãos, diante desta proposta que temos hoje, nesta palavra, que a TV Evangelizar nos coloca no começo desta semana, cada coisa no seu momento, cada coisa no seu devido lugar. Hoje vemos Jesus dizendo que haverá o momento, sim, dos discípulos estarem em jejum, o momento em que o Senhor estará distante deles por conta do sofrimento do próprio Cristo, por conta da morte, da paixão, por conta do sofrimento do Senhor. Mas agora, enquanto Jesus está no meio deles, é momento de permanecer ao lado do Senhor. É um convite para nós também, permanecermos ao lado do Senhor nesta manhã, neste começo de semana, para que de fato possamos ouvir mais as propostas dele para nós. Quantas vezes nós caímos na nossa miséria, no nosso pecado, e desta forma, infelizmente, não estamos ouvindo a voz do Senhor. Vamos recorrer mais ao sacramento da confissão. É um sacramento que cura, restaura e liberta, para que Deus possa exatamente olhar para cada um de nós. Nesta manhã, eu convido você a começar bem esta manhã, esta semana. Muitos estão voltando para casa das férias, muitos estão voltando para o seu trabalho, mas muito ainda estão neste mês de janeiro, que é um mês de férias para a maioria das pessoas, mas mesmo assim, voltando para o trabalho ou estando ainda de férias, vamos colocar em prática a nossa fé. Vamos colocar em prática os ensinamentos do Senhor, principalmente a sua infinita misericórdia, a compaixão, para que nós também possamos aprender a sermos mais misericordiosos, não é verdade? Hoje é um dia também que nós refletimos e rezamos pelos falecidos. Rezamos por aqueles que fizeram parte da nossa história, rezamos por aqueles que já conviveram conosco fisicamente. Um pai, uma mãe, um filho que talvez foi embora, um amigo seu que tenha falecido. Nós não sabemos o dia de amanhã, se estaremos aqui ou não, não é verdade? Todo mundo está sujeito. Sim, estamos sujeitos à morte. É como dizia São Francisco: a morte é minha amiga e caminha comigo. É uma expressão de São Francisco de Assis. E de fato, todos nós estamos sujeitos.
mas precisamos viver bem o dia de hoje com misericórdia, compaixão e sabedoria. Claro que às vezes, por meio da nossa fraqueza, às vezes falta a sabedoria, mas busquemos a misericórdia. Pela misericórdia podemos contemplar, de fato, aquilo que o Senhor nos pede, esta compaixão infinita, que Ele nos coloca todos os dias. Hoje, diante do Senhor Eucarístico, queremos colocar a sua vida. Deixe o seu pedido de oração neste telefone que aparece no seu televisor, que nós estaremos rezando por você. Nós estaremos colocando a sua prece, pedindo a intercessão aqui de nossos intercessores, por você que está em casa, por você que está indo para o seu trabalho, ou você que nos acompanha pelos aplicativos da TV Evangelizar. Jesus quer estar assim do nosso lado, como está aqui do lado do Padre neste momento. Então deixemos que o Senhor caminhe conosco nesta semana. Hoje é segunda-feira apenas. Temos aí uma jornada pela frente. Vamos pedir ao Senhor que nos capacite para que a sua infinita misericórdia e compaixão caminhe conosco. E diante de tantos que estão de luto hoje, pela perca ou pela entrega de um ente querido, vamos ficar com a saudade, não com a tristeza. A tristeza pode corroer o nosso coração. A tristeza pode impedir você de seguir adiante na sua história, na sua vida. Quantas coisas boas você tem pela frente, não é verdade? Se você ontem ou hoje está sepultando um ente querido, nós queremos rezar por você diante do Santíssimo, para que o Senhor possa olhar para cada um de nós. É isso que nós queremos pedir ao Senhor, que Ele olhe verdadeiramente para cada um de nós. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos adorar o Senhor neste momento. Pedir ao Senhor que entre em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida e nos afaste daquilo que nos distancia dele, cantando. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Senhor Jesus, pedimos pelos doentes que neste momento estão nos hospitais, aqueles que farão uma cirurgia hoje pela manhã, tantos que estão esperando exames. Pedimos, Senhor, também pelos padres doentes, pelos padres idosos. Pedimos, Senhor Jesus, por tantos que agora estão mandando a sua prece, a sua intenção. Pedimos por aqueles que estão de luto pela perca de um ente querido.
fica, Senhor, no coração destes, mas também, Senhor Jesus, que fica no coração de cada um que hoje se despede de um ente querido, o sentimento de saudade, de tristeza às vezes, mas a saudade precisa prevalecer. Rezar por todos aqueles que necessitam da nossa prece. Rezar pelas crianças com câncer, para que a sua misericórdia possa se fazer diante de todos. Rezar por aqueles que necessitam, Senhor Jesus, de um transplante de órgãos. Visita, Senhor Jesus, os hospitais. Pedimos, Senhor, também pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos cuidadores dos idosos, para que o Senhor dê a eles paciência, sabedoria, graça e paz. Senhor Jesus, rezamos por tantos que agora estão conosco pela TV Evangelizar. Abençoai, Senhor, todos aqueles que estão nos hospitais, as crianças doentes, os idosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti no programa Experiência de Deus. Deus te abençoe. Evangelizar é preciso. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante